Nós te amamos, Senhor. Nós te amamos, Espírito Santo. Você pode aplaudir mais uma vez? Pode exaltar, engrandecer. Podem tomar seus assentos, por favor. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Graça e paz. Amém. Glória a Deus. O pastor fez uma oração tão poderosa aqui, meus irmãos. Glória a Deus, pastor. Pela sua vida. Glória a Deus. Que oração poderosa, meus irmãos. Que vem tudo de encontro com aquilo que eu tenho buscado e orado ao Senhor. Amém? Você pode abrir a sua Bíblia lá em Atos, capítulo de número 1. Versículo de número 8. Hoje eu vou falar um pouquinho do nosso amigo, falar um pouquinho do Espírito Santo, daquele que é poderoso, daquele que é glorioso, daquele que é santo. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. Amém? Ó, tem aqui no telão. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Versículo 14. Amém? Por favor. Todos eles se reuniam sempre em oração com as mulheres, inclusive Maria, a mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Vamos lá agora para o Atos capítulo 2, versículo de número 1, nós vamos ler até o versículo 4. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 1 ao versículo 4. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, ou algumas traduções, como um vento impetuoso, e encheu toda a casa, na qual estavam assentados. E viram que parecia línguas de fogo, que se separavam e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Amém? Pode deixar sua Bíblia aberta. Fica à vontade, amém. Eu estava orando um pouquinho antes de vir para cá, e fui para o quarto e comecei a adorar o Senhor, e comecei, sabe, a engrandecer a Ele acerca dos seus grandes feitos, de tudo que Ele é e representa na minha vida, e uma adoração espontânea. Não tenho voz boa como a da Larissa para cantar, como dos pastores aqui e tal, e do meu jeito começo a adorar, engrandecer, e de repente o quarto onde eu estava, eu senti que ficou cheio da glória de Deus, cheio do poder de Deus, aonde já não tinha mais palavras. Aí as lágrimas se tornam orações e adoração, e o nosso coração, o meu coração começou a exaltar e engrandecer aquele que é digno de todas as coisas. E quando a presença de Deus vem, quando o poder de Deus se manifesta, quando a graça de Deus, sabe, começa a nos abraçar, cada um vai agir de uma maneira diferente. Uns choram, outros correm, outros falam línguas estranhas, outros pulam. Cada um expressa de uma maneira. E a maneira conforme você se expressa, amém, não vai determinar muita coisa. Para quem está ao seu redor, pode ser que seja até loucura, ou até coisa de menino, até coisa de pessoas imaturas, né? Aqueles que rodam, aqueles que sapateiam, aqueles que se jogam, aqueles que nadam. Mas cada um expressa aquilo que deseja diante de Deus.
E quando a história aqui foi descrita, homens que até então não tinham experimentado algo na sua carne, algo sobrenatural, começaram a ficar de uma maneira em que as pessoas de fora olhavam para eles e falavam assim, parece que eles estão embriagados, parece que eles estão bêbados, ou seja, eles estavam expressando coisas de uma maneira que aos olhos de muitos era loucura, mas no cenário onde o Espírito Santo vem, loucuras acontecem. Posso ouvir um glória a Deus? E pode ser que nessa noite algumas loucuras comecem a acontecer na sua vida. Pode ser que nessa noite algumas loucuras comecem a acontecer diante dos nossos olhos, porque aquilo que os nossos olhos não viram, que os nossos ouvidos não ouviram, e nem subiu ao coração do homem, é aquilo que Deus tem preparado para mim e para você. E pode ser muito maior do que você pensa, do que você imagina, do que você projeta, ou que você já arquitetou até o dia de hoje. E falar, amém, desse texto aqui, é algo sobrenatural, porque eu quero falar um pouquinho hoje sobre o antes da descida do Espírito Santo, durante a descida do Espírito Santo, e o após a descida do Espírito Santo. Eu quero falar sobre essas três coisas. Aqui, texto que nós lemos, perdão, fala a respeito de um lugar onde eles estavam reunidos. Fala que por volta de 120 homens e mulheres estavam reunidos num ambiente chamado cenáculo. Não era um lugar mais propício, não era uma igreja, não era um lugar de adoração, mas era um lugar onde o Senhor pediu para que eles ficassem. Então não era um lugar de festa, pelo contrário, era um lugar de confinamento, era um lugar onde o medo estava instaurado, porém expectativas estavam sendo criadas. 120 pessoas trancadas, queridos, com medo dos judeus e com medo das autoridades, porque mataram Jesus e agora começou uma perseguição ferrenha através deles. Então 120 homens que tinham medo, que tinham falhado a respeito daquilo que tinham convicção que não fariam, e acabaram fazendo coisas que não deveriam, estavam reunidos no mesmo lugar, todos frustrados, mas homens e mulheres que tinham a promessa de que aconteceria algo, mas ainda não estavam provando do poder desse algo que foi deliberado, mas estavam lá, perseverantes, estavam aguardando sem saber o que podia acontecer, mas decidiram permanecer no lugar da promessa. Olha para o teu irmão e fala assim: eu não sei o que foi prometido, o que foi declarado, o que foi profetizado sobre a sua vida até o dia de hoje, mas uma coisa eu sei: o melhor lugar que você tem para ficar é no lugar da promessa. Posso ouvir um glória a Deus? E a promessa para esses homens foi uma só: aguardai-vos, não se retire de Jerusalém, até que vocês sejam revestidos daquilo que vem do alto, do poder de Deus. Então eles tinham uma promessa, eles tinham um lugar para ficar, eles tinham algo que deveria acontecer. Então, como eu disse, queridos, o cenáculo não era um lugar perfeito, mas era um lugar da promessa. Deus não derrama fogo sobre estruturas, Deus derrama fogo sobre vidas famintas, Deus derrama fogo sobre pessoas famintas. E eu não sei como está a tua fome nessa noite, mas se você está com fome de Deus e expectativa de Deus, pode ser que algo seja derramado sobre você nessa noite. Então, homens e mulheres estavam reunidos, e como eu disse, queridos, existia o antes, existe o durante e existe o depois. E a primeira coisa que eu quero falar a respeito disso é sobre o antes, sobre a fragilidade daqueles 120 homens que estavam naquele local reunidos, o contraste de uma liderança, amém, antes do batismo com o Espírito Santo. Então, esses homens estavam lá, como eu disse para vocês, com medo,
Lá em João capítulo de número 20, versículo 19, não precisa abrir não, a palavra de Deus declara que eles estavam reunidos num lugar que é o cenáculo, e após a ressurreição de Jesus Cristo, estavam todos lá reunidos. Só que a palavra de Deus diz que as portas do local estavam trancadas. Você não tranca nada, a não ser que você tenha receio do que está de fora venha invadir aquilo que está lá dentro, que venha algo acontecer. Então esses homens estavam lá trancafiados, homens que estavam com uma identidade escondida, homens e mulheres que estavam com medo da morte, com medo da opinião pública, com receio do que poderia acontecer sobre as suas vidas, homens que estavam ouvindo rumores que vinham de fora, e que estavam para acontecer uma invasão naquele lugar. Mas quando eles se trancaram no intuito. Qual era o intuito, pastor? Não acontecer de dar ouvido para aquilo que vem de fora. Existem ocasiões da sua vida que Deus, para te preservar, Ele vai te colocar em lugares e locais aonde não haverá ruídos exteriores, porque os ruídos exteriores podem afetar o processo daquilo que Deus quer fazer nos dias de hoje na sua vida. Então eram homens limitados, eram homens frustrados, eram homens que se esforçavam e tinham um esforço próprio, eram homens que não tinham resultados nenhum na sua vida, homens e mulheres sem resultados aparentes. Vocês lembram que o próprio João, o evangelista João aqui, declara nas escrituras a respeito de uma frustração na qual Pedro tinha passado. O Senhor tinha dado algo para Pedro, sobrenatural, dizendo assim: Pedro, essa revelação na qual você tem a respeito de Cristo, do meu Filho, é algo poderoso, e não foi a carne nem o sangue que te revelaste, mas foi o meu Pai que te revelou. E fala que sobre ele, Jesus falando, sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e foi deliberado ali para Pedro algo poderoso, que era o cuidado da igreja e dar continuidade nos projetos de Deus. Só que quando Jesus morre, Pedro se frustra, e ele vai agora pescar em alto mar, e a palavra de Deus nos ensina, que Pedro agora vai pescar nu, e ele tinha uma palavra a dar, e a palavra era o seguinte, que ele não seria mais pescador de peixes, mas ele seria pescador de homens, de vidas. Só que quando a frustração vem, faz você se esquecer da promessa. Quando a pressão vem, faz você se esquecer daquilo que Jesus te fala. Quando as decepções acontecem, faz você esquecer do cenário a qual já foi projetado para você no futuro. Porque frustrações que acontecem na tua alma nos dias presentes, pode afetar o grande projeto de Deus no futuro para você. E Pedro estava sendo afetado por isso. E agora Pedro tira suas vestes e vai pescar nu. E Pedro começa a pescar. Só que de repente, ele escuta uma voz dizendo assim: lança a rede para um lado. Aí ele falou, imagino eu, sabe, Will, pensando assim: eu conheço essa voz, eu tenho lembrança do que aconteceu lá atrás. A palavra de Deus diz assim: trazei à memória tudo aquilo que te traz esperança. Traz a lembrança aquilo que gera esperança. E Pedro, Jesus era especialista em fazer o quê? Vou trazer a lembrança de quem eu sou e da promessa que eu fiz, para que ele não esteja num lugar errado, mas para que ele venha para um lugar na qual eu prometi que ele estivesse. Então aquela voz, eu imagino aquela voz ecoando no coração de Pedro, nos ouvidos espirituais de Pedro, e Pedro largando tudo agora, jogando tudo para um lado, indo ao encontro de Jesus, e voltando agora, e diz as escrituras que estava tudo preparado. Então você vê que Pedro estava frustrado, estava vivendo uma instabilidade espiritual, 120 homens, 120 mulheres, dentre eles, passando instabilidades emocionais, espirituais, que não conseguia se firmar de uma maneira a qual, depois do Espírito Santo, algo vai acontecer para que ele se firmasse. Mas antes do batismo, todos estavam instáveis. Por isso que existem coisas, queridos, que você não está conseguindo viver na sua vida espiritual. Algumas instabilidades espirituais que você vive, porque você pode ter o Espírito Santo, mas ter o Espírito Santo não é suficiente na tua vida.
é necessário nós sermos cheios do Espírito Santo. Olha para o teu irmão e fala assim: ter é uma coisa, ser cheio é outra. Amém? Então o segredo é isso. Homens que andaram 3 anos com Jesus, mas estavam instáveis diante das pressões emocionais. Falar do Espírito Santo é muito bom. É muito bom. Eu estou sentindo muita presença de Deus. Estou sentindo uma alegria contagiante. Posso ouvir um glória a Deus? Amém? Fala para o teu irmão assim, ó: sem o Espírito Santo, você é apenas uma pessoa cheia de boas intenções. Agora fala assim: mas você é profeta na tua vida. Fala com voz de profeta. Aponta o dedo de profeta para ela assim, ó. Fala assim: você é profeta na tua vida, irmão. Fala de novo assim, ó: sem o Espírito Santo, você é apenas uma pessoa cheia de boas intenções. Mas com o Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, você é uma pessoa imparável, meu irmão. Posso ouvir um glória a Deus? Pessoas cheias do Espírito Santo são imparáveis. Não para diante da circunstância, não para diante das frustrações, não para diante do medo. Avança. Então essas pessoas que aqui estavam vivendo uma vida de instabilidade em todas as áreas, de fragilidade em todas as áreas. Mas chegou o momento da promessa acontecer. Chegou o dia daquele presente, do dia da promessa. Agora imagina 120 homens e mulheres no mesmo lugar, como aqui, ó, clamando durante muitos dias, pedindo para que o Espírito Santo desça. Pedindo, nós temos uma promessa, e não é uma promessa feita por homens, é uma promessa feita pelo próprio Cristo. E lá, 120 homens e mulheres clamando, diariamente orando sem cessar. Mas é inevitável que num ambiente como esse, os teus olhos não queiram sabotar os planos que Deus tem para a tua vida. E eu imagino aqueles homens, um orando, Isaac, fervoroso. Aí de repente o fervoroso olha para um lado, vê um outro já orando mais acuado. Já um com muita coragem, batendo no peito e vem. E o outro, será que vem? Um correndo pelo cenáculo e dizendo: é hoje. Aí o outro falando assim: já temos tantos dias, eu acho que não é hoje não. Então, da mesma forma que tem um que clama intensamente, pode ser que tem outro que está ali, sabe, Jânio, clamando de uma maneira branda, normal. Só que de repente o som mudou. De repente já não se ouve mais o barulho do clamor. Se ouve um som como de um vento impetuoso, um som muito poderoso, com muita ênfase, tomando o ambiente. E agora os olhos já não estão mais fitos um para o outro. Eu imagino que os olhos já são fitos agora para o céu, porque não conseguem entender. Só que não foi só o som que mudou. O que começa a mudar agora é o visual. Um já não olha mais para o outro. Por quê? Porque diz as Escrituras que de repente línguas repartidas como de fogo começa a tomar o ambiente e começa a tocar cada um que lá estava. Então o visual mudou e começa a tocar. E agora línguas repartidas como de fogo começa a tocar as pessoas. E o fogo, Darney, começa a tocar um, começa a tocar outro, começa a tocar o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto. E aquele fogo começa a purificar, porque o fogo de Deus purifica. Aí aquele fogo começa a aquecer,
corações que estavam frios, pessoas que estavam mornas, começam a ser aquecidos pelo fogo, e de repente, aquele fogo se espalha. Já não é mais num grupinho de 10 ou de 20, de repente aquele fogo, Vanessa, pega pelo 120, aí todo mundo é cheio do Espírito Santo, o fogo toma todos, e o resultado, queridos, é imediato, porque a palavra de Deus diz lá em Atos 2,4 que todos foram cheios do Espírito Santo, não foram alguns, foram todos. O que eu entendo aqui? Não sobrou ninguém frio dentro daquele lugar, não ficou ninguém apático naquele lugar, mas todos que lá estavam completamente cheios do fogo de Deus, cheios do poder de Deus, cheios da glória de Deus, cheios da graça de Deus e cheios da verdade de Deus. Então, no cenário onde todo mundo estava esperando uma expectativa de promessa, agora a promessa se torna uma realidade. Ei, meu irmão, ei, minha irmã, o vento do Espírito Santo não veio para ventilar a igreja, não. O vento do Espírito Santo, ele veio para sacudir as estruturas, ele veio para tirar a instabilidade emocional, ele veio para tirar a instabilidade espiritual, ele veio para tirar, sabe o que? Todas as suas limitações, e também para queimar o medo. O Espírito Santo não é só uma força ativa, como diz. O Espírito Santo é o poder de Deus em nós, é Cristo bipartido em nós. Então agora a promessa acontece. O que era uma promessa, o que era apenas uma promessa, agora se torna uma realidade na vida daqueles homens que lá estão. E agora existe uma dimensão sobrenatural que tomou o coração e a vida daqueles homens. Algo que começou agora a mudar, porque antes eram frágeis, agora experimentaram do poder. Só que todas as vezes que o poder de Deus só desce sobre a vida de alguém, não desce apenas para desfrutar do poder, ele desce para mudar as circunstâncias de toda uma geografia. Posso ouvir um glória a Deus? Agora fala para o teu irmão assim: depois da descida do Espírito Santo, aconteceu um impacto geracional. Amém? E que impacto é esse? O impacto do seguinte: agora, querido, o fugitivo se torna pregador, viver. Pedro, que um pouquinho atrás da história, sabe, Júlio? Foi aquele que negou a Jesus, e que no interrogatório, Anderson, de uma criada, ele nega dizendo: não conheço, não faço parte. Aquele que negou agora, que fugiu do questionamento, agora se levanta com uma autoridade espiritual tão grande, diante da multidão e diante até daqueles que estavam lá, para aprisioná-los, para matá-los, para acusá-los. Homens e mulheres agora, que já não têm mais medo, estão ousados, se tornaram ousados, não tinham mais medo da morte. Por que não tinha medo da morte? Porque a vida de Cristo habitava neles, porque o autor da vida agora morava neles, porque a vida de Deus estava neles. E todas as vezes que nós recebemos o poder do Espírito Santo, algo explosivo, Tiago, acontece onde nós estamos, e existe um crescimento explosivo, um crescimento que naquele dia, começou o dia com 120 pessoas, mas estava terminando com mais de 3.000 almas salvas. Quando Deus vem sobre a tua vida, querido, através do Espírito Santo e te enche, o que Ele depositou em você não tem que parar em você, mas tem que fluir através de você. E quando esse poder de Deus começa a fluir através de você, começa a alcançar todos que estão ao seu redor. Você ser cheio do Espírito Santo não fala a respeito da tua pessoa ou do que Deus ama você. Deus te enche do Espírito Santo para que todos que estão ao seu redor provem daquilo que Ele está derramando em tua vida. Para pensar.
Para que você é cheio do Espírito Santo? Por que Deus te enche tanto? Por que Deus derrama tanta glória sobre você? Quando a glória de Deus veio sobre Pedro, as atitudes de Pedro, o comportamento de Pedro, a fala de Pedro mudou. Porque agora, o poder do Espírito de Deus na vida de Pedro foi tão transformador, que por onde passava, a sombra de Pedro curava. Por onde passava, os enfermos eram colocados na rua, para que quando Pedro passasse, algo acontecesse. O que o Senhor está fazendo nos nossos dias é um avivamento, um derramar do poder dele tão grande, querido. E eu sei que isso já está acontecendo, isso não vai acontecer. Mas por que não está acontecendo na minha vida? Você deve estar perguntando. E eu tenho uma resposta para a tua pergunta. Tudo que você prioriza cresce. Tudo que você dá muita importância cresce. Tudo que você prioriza flui, deságua. E tudo que você prioriza também multiplica sobre a sua vida. Existem coisas que não estão acontecendo porque você não está buscando o suficiente. Aqueles homens ficaram num ambiente clamando pela glória, clamando pela promessa, clamando por algo acontecer. Já fazem 14 dias que eu comecei uma oração, que eu oro 3 vezes ao dia, pelo menos isso. E o que é? Eu tenho pedido ao Senhor que o Senhor nos dê a cidade de Carapicuíba, que o Senhor nos dê a cidade de Carapicuíba, que o Senhor nos dê o Ministério Gerando Filhos, onde eu faço parte aqui, que o Senhor dê Carapicuíba para cada um de nós. Para quê, pastor? Porque eu creio que aquilo que nós estamos carregando nesses dias, e aquilo que nós estamos vivenciando nesses dias, é muito importante, muito poderoso, e as pessoas aí fora precisam viver isso também. E quando as pessoas começarem a provar disso, ninguém vai segurar o que vai acontecer nesse lugar. As pessoas vão querer passar por aqui. E sabe aquilo que eu falo muitas vezes, você acha que, não sei como soa no teu coração, que antes do SAMU levar alguém para o hospital, ele vai passar aqui na igreja, porque sabe que aqui vai ser curado. Antes de levar alguém preso, vai trazer aqui para a igreja, porque sabe que aqui vai ter libertação. Por quê? Porque uma igreja influente, querido, é uma igreja cheia do Espírito Santo, não é uma igreja cheia de pessoas. Mas é inevitável que pessoas cheias do Espírito Santo também não atraem pessoas para encher um ambiente. Porque aquilo que nós carregamos, que é Cristo, é um ímã, é um farol que atrai os perdidos. E aqueles homens, a palavra de Deus diz lá em Atos 4:31, que tendo eles orado, tremeu o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Homens cheios do Espírito Santo e mulheres cheias do Espírito Santo anunciam o Evangelho com ousadia, mas não o Evangelho de palavras, mas o Evangelho de poder. Não o Evangelho de palavras persuasivas humanas, mas o Evangelho carregado da graça e do poder de Deus. Meu irmão, se você soubesse o poder que existe dentro de você, aqueles homens
quando estavam clamando, eles estavam como ovelhas acuadas. Mas quando o Espírito de Deus veio, eles se tornaram agora leões ousados, homens ousados, mulheres ousadas. Porque quem é cheio do Espírito Santo não tem medo de crise, mas se torna uma resposta para a geração a qual vive. Você, querido e querida, é um homem e uma mulher que Deus quer encher, para que seja uma resposta para essa geração, para que seja uma resposta para aqueles que lá estão lá fora, e que precisam daquilo que você está carregando, que necessitam daquilo que você vive dia após dia. O Pentecoste não pode ser algo figurativo, na qual você apenas vê como um evento que aconteceu. Mas o Pentecoste, meu irmão e minha irmã, foi um evento espiritual, ou melhor dizendo, ele é um padrão espiritual para ser vivido diariamente. O Pentecoste, a descida do Espírito Santo, homens e mulheres revestidos do poder de Deus, não precisa ser algo que você deve ser apenas lembrado quando lê, mas tem que ser expressado todos os dias, enquanto você vive, enquanto você pede no teu quarto, quando você pede na tua casa. Eu estou quase encerrando já. Quero até chamar o pastor. Glória a Deus. Amém. Quero chamar até os músicos já para cá. Sabe por quê, queridos? Porque a palavra vai encerrar daqui poucos minutos. Só que o que você vai levar para a tua casa, amém? E o que vai transformar a tua vida não é o que eu estou pregando, é o que você vai clamar enquanto nós estivermos adorando a Deus aqui, para que seja derramado sobre a sua vida. Olha para o teu irmão e fala assim para ele, assim, mas agora fala com um olhar sério para ele. Fala assim, vou olhar para minha irmã aqui. Fala assim, minha irmã, o fogo de ontem, ou melhor dizendo, fala assim para ela assim, o fogo do altar de ontem não serve para o sacrifício de hoje. Você compreendeu isso? O fogo de hoje não serve para amanhã. O fogo de hoje serve para hoje. O fogo de amanhã vai servir para amanhã. E o depois de amanhã para depois de amanhã. Então você vê que não é uma busca contida, ela é progressiva. Todos os dias. Não é você experimentar do fogo de domingo e achar que na segunda você já é autossuficiente e imune. Não. Tem que ter na segunda, tem que ter na terça, tem que ter na quarta, tem que ter na quinta, tem que ter na sexta, tem que ter no sábado, tem que ter no domingo. Mas pastor, as circunstâncias vêm, pastor, a dificuldade vem, pastor, você não sabe o que eu estou passando, as aflições estão vindo. Ei, existe uma palavra que diz assim, ó, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. E esse eu venci o mundo não sou eu que estou falando, é Cristo que te falou. É o Senhor que te falou. As dificuldades vão vir todos os dias sobre a tua vida. Mas sabe o que diferencia homens e mulheres cheios do Espírito Santo? É como você lida com a dificuldade. É como você se porta no dia mal, no dia da tua angústia. A palavra de Deus diz assim, se te mostrares fraco, no dia da tua angústia, a tua força será pequena. Mas a palavra de Deus diz assim também, assim ó, diga ao fraco, que eu sou forte. Tem alguém fraco do teu lado aí? Fala, você é forte. Você é forte. Você é forte. Sabe por quê? Porque a sua fortaleza não vem do que eu estou falando, a sua fortaleza vem daquilo que você já está carregando.
E o que você carrega é o Espírito Santo. E Ele é o poder de Deus manifesto em sua vida. Ele é a expressão exata do que Cristo conquistou na cruz. Existe uma glória que é perceptível. Existe uma graça que nós devemos buscar todos os dias, irmão. Existe algo tão poderoso em você que contagia quem está do teu lado. Mas todos os dias, todos os minutos, todos os segundos, vai vir uma voz assim diante de você, meu irmão, falando assim: você não consegue, você não pode, você não vai. Mas aqui dentro, ó, existe algo que nos move na direção de Cristo, dizendo: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Existe uma palavra que diz: o Senhor é meu pastor e não me faltará. O que não me faltará? A graça, o poder, a virtude, a ousadia, a determinação. Uma palavra profética. Oh, Espírito Santo, nós te desejamos, Espírito Santo. Nós te desejamos, amado amigo. Hoje é uma noite propícia, Senhor, para que o som mude, para que o visual mude, para que a glória venha e o ambiente seja tomado por um som impetuoso, e a casa vai estar cheia. Cheia do quê? De virtude, de graça, de poder, cheio do fogo. Um dia, João Batista diz: eu te batizo com água, mas está vindo um, que esse te batizará com o Espírito Santo e com fogo. Com o Espírito Santo, com fogo. E o que era promessa se torna realidade, e essa realidade está viva em nós. Eu quero te convidar agora a se colocar de pé, ficar sentado, deitado, mas eu quero só uma coisa: que você peça como você nunca pediu. O Espírito Santo já habita em você. Se você entregou a vida para Cristo, o Espírito Santo já habita em você. Mas ter o Espírito Santo não é suficiente, é necessário ser cheio. Existem coisas que não estão acontecendo na tua vida, porque você não está cheio. Existem repetições de pecados, de erros, de fracassos, que está acontecendo porque você não está cheio do Espírito Santo. Existem rotas que você está percorrendo e não deve percorrer. Mas por que está acontecendo? Porque você não está cheio do Espírito Santo. Mas quando você for cheio do Espírito Santo, algo novo vai acontecer. Algo novo vai acontecer. Onde o Espírito de Deus está, aí existe liberdade. Comece a clamar: Espírito Santo, eu te amo. Espírito Santo. Você que ora em línguas estranhas, comece a orar. Começa a ativar isso em você. Ore em línguas estranhas. Espírito Santo, eu te amo.
Espírito Santo, eu não posso viver sem ti. Eu não posso viver sem ti. Eu não posso viver sem ti. Espírito Santo, eu não posso viver sem ti. Chega, abandonou você. Não posso. Eu não posso viver sem ti. Espírito Santo, Meu coração tem saudades. Meu coração tem saudade do teu amor. Meu coração tem saudade. Meu coração tem saudade do teu amor. Meu coração tem saudade. Meu coração tem saudade do teu amor. Meu coração tem saudade. Meu coração tem saudade do teu amor. Espírito, Espírito, Oh! me desce como fogo. Comece a intensificar a tua oração em línguas. Como em Pentecostes. Comece a orar mais intensidade. E enche-me de novo. Pede para o Espírito Santo te batizar com fogo nesta noite. Espírito, Espírito, Não limite o poder de Deus. que desce como fogo. Xerebandorobassuri andarabassai. Xecabarabassorebandarabassuri. Sejam cheios do poder de Deus. E enche-me de novo. Eu navegarei no oceano do Espírito. Ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu adorarei ó Deus da minha vida, que me surpreendeu sem nenhuma explicação. Existiu uma promessa que nos últimos dias o Senhor derramaria do teu Espírito sobre toda a carne. E essa promessa se tornou uma realidade. Hoje nós somos cheios do Espírito Santo. Nós possuímos o Espírito Santo. Nós possuímos um poder que veio do alto. Um algo
que a natureza humana não consegue decifrar e não consegue entender. Mas os que são espirituais, esses discernem as coisas que são do Espírito. E essa é uma noite na qual o Espírito Santo está organizando a tua vida, está organizando as tuas emoções, está organizando a tua vida espiritual, está retirando de nós toda divisão e toda facção. E nós, unânimes, buscaremos algo que vem do alto. Nós possuímos uma palavra profética, nós possuímos cura de Cristo em nós, nós possuímos virtudes em nós. Só que isso precisa ser expresso. Nenhum culto é um culto comum. Todo culto é um culto revestido da glória e do poder de Deus. Todo culto existe Cristo manifesto. E em todo culto existe uma mudança de vida. E hoje é o ambiente na qual o Senhor preparou para mim e para você, para nos organizar, para fazer com que nós venhamos romper em fé, retirar toda incredulidade, retirar as visões deturpadas, retirar os ruídos dos nossos ouvidos, retirar as escamas que estão nos nossos olhos, para que venhamos enxergar com clareza o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus Cristo. Não o evangelho de palavras, mas o evangelho de poder. A igreja precisa expressar poder. A igreja precisa expressar a Cristo. A igreja precisa caminhar. E quando caminha sobre essa terra, exala a glória de Deus. Nós precisamos ser diferentes do que a sociedade impõe. Nós precisamos ser resposta para uma nação perdida e desamparada e que não tem uma identidade. E nós, como os filhos e filhas de Deus, carregamos uma responsabilidade de derramar o que o Espírito Santo está nos enchendo. Nós temos um compromisso com a cruz de Cristo, com a cruz que não está mais vazia, mas que é a esperança que a glória de Cristo está viva em nós. E essa esperança precisa ser expressada. Eu quero que você agora estenda as suas mãos para a região da tua casa, para a região onde você mora, e você comece a declarar que o poder do Espírito Santo já comece a agir naquela direção. Senhor, nós declaramos, ó Deus, que cada lar, que cada casa, que a cidade de Carapicuíba está sendo tomada pelo poder do Espírito Santo. Espírito Santo, dai-nos essa cidade, dai-nos Carapicuíba, dai-nos essa geografia. Essa geografia não é sinônimo de corrupção, de tráfico, de assassinato, de prostituição, de pecado e de morte. Carapicuíba será abundante da graça e do poder de Deus, da vida do Senhor. Nós declaramos conversões genuínas. Nós declaramos que o cenário de Carapicuíba já está sendo transformado. Senhor, traz os perdidos para esta igreja, para esse ministério, para que aqui, Senhor, eles possam provar daquilo que o Senhor tem disponibilizado para cada um de nós. Nos enche de temor e tremor, que o teu poder, ó Deus, exale através de nós, dentro dos ônibus, dentro do carro, dentro do Uber, dentro das faculdades, dentro do trabalho, dentro das escolas.
dentro dos hospitais, que pessoas sejam batizadas com o Espírito Santo apenas ao encostar das nossas mãos, que por onde nós passarmos, pessoas serão curadas, transformadas e libertas. Eu não vivo, Pai, e não creio num evangelho a qual é apenas escrito com palavras que é para ser lembrado no sentido figurado, mas eu acredito num evangelho que é o poder de Deus para a salvação, que é loucura para os que não creem, mas para nós é o poder de Deus para a salvação. E nós, Jesus, seremos homens e mulheres tão cheios do Espírito Santo, tão cheios da glória de Deus, que por onde nós passarmos, todos os cenários serão transformados através do Senhor. Obrigado, Espírito Santo, porque cada lar que uma mão aqui direcionou, milagre já está acontecendo, conversão já está acontecendo, transformação de vida está acontecendo. Eu quero repreender, Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, todo espírito de miséria, todo cenário de miséria, toda deficiência financeira. Eu declaro agora pessoas prósperas, cheios das riquezas a qual Cristo já deliberou. Dá estratégias, ó Deus, para os teus filhos que estão endividados, que estão, ó Deus, passando por uma dificuldade. Dá estratégia e dá a provisão, para que todos venham provar da tua grandeza. Nós nos rendemos à tua vontade e nós entregamos quem nós somos diante daquilo que o Senhor é. Obrigado, Pai, pela tua grandeza, pela tua graça. E se você crê, aplauda bem forte a Jesus, exalta e engrandeça ao nome dele, em nome de Jesus.